existe uma forma, né? Porque assim, a gente sabe que não chama a pessoa de deficiente, né? Nem reabilitar o deficiente. Existe uma forma adequada de tratar? É o portador? Não, o termo é pessoa com deficiência, pessoa, não é portador, a gente não portador utiliza, não, né? Porque se você porta, você pode deixar de portar, né? Sim, Você pode passar para frente, a pessoa com então, deficiência. é pessoa com Que é deficiência. o topo que a gente pensa no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Então a gente atribui esse termo. Trata pessoa com deficiência. Entendi. Pessoa com Agora, deficiência. por que, uma curiosidade que eu tenho, por que essa classificação internacional de funcionalidade? Ela é tão... Eu nunca tinha ouvido falar. Então, você acredita que até quem trabalha com reabilitação não conhece incrível uma tanto, coisa por quê? dessa. Porque a gente está enraizado num conceito muito médico e farmacológico. Existe uma questão médica de muita força, e eu falo enquanto profissional da saúde que muitas vezes é descredibilizado, apesar da importância de toda a equipe. Então a gente vem de uma sociedade de representação até política de médicos, de uma indústria farmacêutica que manda e desmanda, né? A gente depende de remédio para tudo. Então desconstruir isso é muito difícil. Entender que o indivíduo ele não precisa necessariamente de estar tomando remédio para algo, ele não necessariamente precisa de uma assistência para algo, e se ele consegue conviver com aquilo, porque aquela ideia do capacitismo médico de achar que a pessoa precisa sempre de alguma coisa, se curar de alguma coisa, vem muito daí. Sim, dessa necessidade exatamente, constante de ter a necessidade de ser assistido por alguém, ou por algo, ou por um remédio, ou por algum profissional. Então, a partir do momento que você entende e enxerga com essa visão do funcional, da funcionalidade, independente da situação, obviamente que os desafios eles vão existir, né? E hoje em dia a gente utiliza até dispositivos, né, tecnológicos, e você utiliza a palmilha, enfim, a gente consegue fazer com que aquele indivíduo seja menos impactado pelas barreiras que tanto sociais quanto atitudinais, estruturais, para que a pessoa possa continuar a sua vida e viver. Mas tirando essa ideia muito médica da doença, da CID. Por isso que eu não chamo meus pacientes, eu chamo meus clientes. Então, são questões que estão enraizadas, que são culturais, de uma força da classe médica, dessa visão muito da doença, e que é muito, que é patrocinada pela indústria farmacêutica, e patrocinada por uma sociedade que é doente, que se automedica, que se coloca nesse lugar de estar precisando sempre de algo. Porque não é doença, é uma dificuldade de exercer uma determinada função. Eu achei curioso isso. Você trata isso, então, dentre outros desafios, existe ainda um incentivo industrial, comercial, para que as pessoas pensem sempre que tem que ter... Claro. Um exemplo polêmico, mas um exemplo. Existe um remédio chamado baclofeno, que é utilizado para relaxar a musculatura. Em algumas condições específicas, uma lesão neurológica gera um aumento de um tônus. É como se o músculo ficasse, eu não vou dizer enrijecido, porque a rigidez é atribuída a outro tipo de característica, mas é como se fosse uma rigidez, é como se sentisse sua perna dura, assim, não relaxasse, se mantivesse dura por um tempo, né, sem conseguir relaxar. Aí você toma um remédio para evitar isso. Relaxa. É muito comum pacientes com sequelas de AVC, TCE, lesões medulares tomar esse remédio. Hoje em dia a gente entende, por exemplo, que existem outras situações, por exemplo, a própria atividade física, o próprio exercício consegue controlar esse tônus. Alguns exercícios específicos feitos pelo fisioterapeuta, até pelo educador físico, conseguem diminuir esse tônus, diminuir essa rigidez. Sim. Mas o indivíduo já sai do hospital com a prescrição de caixas e caixas de baclofeno. Perfeito. E não permite, porque a primeira adaptação tem que ser do corpo. O paciente com sequela de AVC, por exemplo, na fase inicial, ele é hipotônico. Ele fica, né, aquela fraqueza generalizada, né, o tônus fica bem baixinho. Movimentos involuntários. Então ele vai progredir, muitas vezes, com esse aumento de tônus. Mas não se espera nem que ele progrida. Você não sabe nem se ele vai, de fato, ter aquele aumento de tônus. E nem se espera, nem né? considera que o fisioterapeuta Pode inibir, fazer esse papel, né? Entendeu? Então já é como se fosse algo estruturado. A pessoa vai sair... É a medicina protocolar. Porque às vezes você já tem um protocolo padronizado para todos os pacientes. Aí a medicina hoje, pelo menos o que eu estudo, centrada na pessoa, ela vem para tirar um pouco disso, né? Sim, de ouvir. Porque às vezes o médico, ele já protocola, ele coloca dentro de caixas... Sim. Paciente com isso vai ser isso, paciente com aquilo vai ser isso. E não ouve, porque às vezes a pessoa ela convive com aquilo de forma
tranquilo, Sim, sim. ou vai para um fisioterapeuta Sim. e consegue. Sim. Então a gente tem que Aí, trabalhar hoje muita em dia, coisa. assim, e o que foi também uma herança do mestrado, da questão da multidisciplinaridade, assim, do Exatamente. papel de Cada um tem o seu todos os papel. profissionais, né? A gente coloca o paciente, o cliente, enfim, no centro. Ele é o personagem principal, Sim. né? E a gente entende que a gente tem que favorecer e proporcionar melhor qualidade de vida, que é outra coisa também que a gente avalia. A gente tem vários questionários de qualidade de vida, participação social, né? Porque qualidade de vida tem que ser discutido também. Você pode ter, inclusive, ter deficiência e ter qualidade de vida, se Sim. considerar uma pessoa que tem qualidade de vida, que é subjetivo, inclusive, e pode ser uma pessoa com deficiência e não se considerar com qualidade de vida. Isso é muito relativo, entendeu? Então é muito da visão. Né? Se eu perguntar para ela, por exemplo, ela vai me dizer, não, eu tenho qualidade de vida, eu vou à academia, eu saio, Sim. que é Demais. subjetivo, entendeu? Muita Então, qualidade. são situações que a gente consegue graduar, avaliar, mudar, mas que você precisa ter esse olhar, né? Não ir vai junto com o que as pessoas vão pensando, vai sendo conduzido a pensar da mesma forma, sem ter um pensamento crítico. E a academia dá o pensamento crítico, né? Que você tem que sempre questionar algo. E eu sou muito questionador, então o que as pessoas de fato atribuem como normalidade ou como um padrão, eu tento encontrar outras maneiras, enfim, que é uma oportunidade que você tem de ter uma contribuição. Acho que eu acredito muito no papel do profissional como um contribuidor social. Sim. Né? Com o meu trabalho eu consigo contribuir com algo. Então, obviamente que ninguém é dono da razão. Né? Eu estou falando de mim, das coisas que eu vivencio, né? E eu enquanto professor também, né? Enfim, tenho exemplos específicos também de pessoas que pensam, né? Com o próprio Nildo Ribeiro, que são pessoas que eu admiro, e eu vou sendo levado por essa condução também.